Bom, pessoal, nós paramos, salvo engano, na pergunta 536, é isso? 536, isso mesmo. Ok. Quem vai ser a nossa oradora de hoje? José Toiquiapé, né? Pode ler, então. Posso ser eu, Mauro? Oi, desculpa. Oi, Emerson. Poderia ser eu? Pode ser. 536B, né? Vamos começar da 536 de novo, né? E aí a gente Isso. pega daí. Certo. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que são considerados uma perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou todos têm um objetivo providencial? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Ok, então isso nós já conversamos na semana passada, né? Seria impensável achar que as coisas acontecem por força do acaso, né? Então, claro que para que a gente possa compreender a harmonia, né, do universo como um todo, e nós estamos inseridos nesse universo, só concebendo uma ordenação, né? E a ordenação, como ela não pode ser resultado do acaso, ela só pode ser resultado de uma vontade, né? Uma vontade soberana, inteligente e harmônica. Então, por isso que, sim, né, tudo, né, tem uma razão de ser, claro, tudo tem um propósito, e nada acontece sem a permissão de Deus. E a permissão de Deus está onde, gente? Já falamos isso. A permissão de Deus está em suas leis. Leis. Né? Então, são as leis de Deus, que são perfeitas, que mantêm tudo perfeito, ordenado. Né? Vamos adiante. 536A. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Algumas vezes têm uma razão de ser direta para o homem, mas muitas vezes também só têm por objetivo o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia das forças físicas da natureza. Ok. Então, nós ainda, não sei se alguém aqui da sala já estudou a Gênese, né? Mas na Gênese a gente vai entender isso aqui com muito mais profundidade. Porque lá na Gênese ele começa a explicar desde o início, né, da aproximação da matéria para composição e agregação, na formação dos mundos, especificamente do nosso planeta, fase a fase, como a natureza foi modelada, né, as forças que agiram sobre esta formação. E aí a gente vai entendendo o porquê da geologia do nosso planeta, o porquê que alguns lugares, né, têm vulcões, outros têm maremotos, outros têm uma série de coisas, fenômenos naturais. Por quê? Porque estão ainda, né, ou foram necessários, ou ainda são necessários para a manutenção desta construção física que é o nosso planeta. Também são reguladores da pressão que existe intra e extraplaneta. Então, todos esses fenômenos naturais também são regidos pelas leis naturais. E, por isso, essas leis elas são cumpridas para manter essa harmonia que os espíritos respondem aqui nessa pergunta. Outras, sim, são objetivando a vida física. Então, também lá na Gênese, né, ele vai explicando em que fase, quais eram as condições atmosféricas para que a vida começasse a surgir. O reino mineral, inicialmente, depois os primeiros sinais do reino vegetal,
depois os primeiros sinais do reino animal, e assim vai. Então, a Gênesis vai nos mostrando como o nosso mundo foi sendo preparado para que cada fase fosse possível surgir. Ok? E tudo isso, claro, preparado para que nós pudéssemos aqui reencarnar. Tudo bem? Então, existem, sim, cumprimentos dentro da lei de Deus para a harmonia física, né, de tudo, né, inclusive do nosso planeta, mas também essa harmonia, essa construção, ela objetiva dar a nós, espíritos em processo de evolução, as melhores condições dentro da nossa fase evolutiva para que a gente possa aprender, evoluir e alcançarmos essa pureza relativa que todos nós alcançaremos. Tudo bem até aí? Vamos adiante. 536b. Entendemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, não só nisso, como em todas as coisas. Mas, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos, para excitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Mas é evidente, isso não poderia ser de outro modo. Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus devotados agentes em todos os graus da escala dos mundos. Ok. Outra resposta perfeita, né? Então, isso tira a ideia de que Deus está ali sentado num trono, ordenando, né? Faça isso, faça aquilo outro. O pensamento divino, ele está presente, né? Deus é onipresente, ok? Então, esse pensamento divino, ele está em tudo, inclusive em nós, ele está, né? E isso se representa nas suas leis, como nós já falamos. Existem, então, os espíritos, né? Como ele mesmo disse, em todos os graus, que vão dar cumprimento a isto. O próprio Jesus falou, né? Eu vim dar cumprimento à lei, né? Não revogá-la, vim dar cumprimento. Ele estava falando da lei de Deus, claro, né? Porque as leis dos homens, essas serão naturalmente revogadas, porque elas são muito imperfeitas ainda. Mas a lei de Deus, não. Então, existem os espíritos, sim, em todos os graus, que colaboram com a criação. Exemplo, já falamos aqui várias vezes sobre isso. Espíritos de terceira ordem, como nós, colaboramos com a criação divina? Claro que sim. É claro que sim. Nós somos os co-criadores de Deus em plano menor, como existem os seus co-criadores. Então, todo esse aprendizado que vamos acumulando nos dá também oportunidades de colaborar com a criação divina. Ok? Então, é desta maneira que nós vamos progredindo. As descobertas científicas, quem é que faz com que elas surjam? Nós. Encarnamos com aquele propósito, desenvolvemos os estudos, provamos os estudos, fazemos a coisa aparecer. Não é Deus que chega aqui, agora vocês vão ter isso aqui, pim, não. No momento certo, né? Ele nos envia os seus emissários, que lá no plano espiritual também continuam o seu processo de aprendizado para trazerem esses novos conhecimentos. Então, tudo isso está dentro desse processo, né, de colaboradores da obra maior. Tudo bem? Vamos adiante. 537. Só um minuto. Diga, Angélica. Mauro,
Deixa eu ver se eu consigo te explicar a minha dúvida. Existe uma população que mora numa região que tem problemas. Aí, vamos supor aí no Rio de Janeiro, né? Quando vem as enchentes, tudo. Estas pessoas foram morar numa localidade que não é própria para elas. Houve desmatamento, não é? Houve invasão de terrenos onde não poderia se construir e fizeram vista grossa para essa população que está chegando e construindo. Aí vem uma chuva, desaba tudo, essas pessoas sofrem um prejuízo, muitas vezes morte, né? E aí eu pergunto, como que eu posso separar a lei de Deus e a interferência do homem? A interferência do homem, para mim, está clara. Ele mexeu no terreno, ele foi contra a natureza. Ou seja, ele colocou casas, ele construiu num local que não era permitido, mas com a permissão de autoridades, vamos dizer assim, um Estado, né? E onde é que a lei de Deus atua? Eu tenho essa dúvida. A lei de Deus atua no cumprimento da própria lei natural. Ali era um terreno impróprio, ok? Sim. Uhum. Então, a pessoa construiu primeiro, sem nenhuma sustentação de conhecimento, não teve uma engenharia, não se estudou o solo, não se fez o alicerce correto, ok? Isso é do homem, não tem nada a ver com Deus. Certo. Beleza? Uhum. A chuva cai, né? A chuva caiu, vai seguir o seu curso normal. Aquela construção que ela estava ali vai fazer com que as coisas se arrastem. A lei de Deus vai fazer o seguinte: bom, esses aqui, né, que vieram para cá, estão no momento lá do desencarne deles. Vai desencarnar. Outros não estão no momento do desencarne, vai se salvar. E o balanço disso tudo? O balanço disso tudo está na oportunidade das pessoas se voltarem para aquilo que é correto. Certo. Aí vai lá, desapropria, não é? Podia ter sido feito antes. Né? Não fez. Sim. Vieram as consequências. Deus, já falamos isso aqui, Deus aproveita o quê? As oportunidades. Não é isso? Então, alguém tem que desencarnar, já falamos também esse exemplo, por morte violenta. Ah, vai lá, a pessoa tem que desencarnar por morte violenta. Como é que vai ser isso? Ah, ela está pretendendo fazer uma viagem aqui, ó. Tem um grupo aí que vai desencarnar todo mundo, né, nessa viagem aí, nesse voo. Né? Aí surge na cabeça da pessoa, está lá pesquisando uma passagem. Opa, tem uma passagem aqui, que beleza, consegui uma desistência, entrei eu e vai embora. Né? Então é assim que se cumpre a lei de Deus. Né? Então ninguém, para cumprir a lei de Deus, tem que se prejudicar, primeiro passo. Senão, seria uma injustiça, né? Então, Deus aproveita os fenômenos naturais, né? Inspira, muitas das vezes, aqueles que vão naturalmente ter que passar por aquela experiência e os conduz. E aí as coisas vão acontecer dentro do seu segmento natural. E sendo a oportunidade para aqueles que estão vendo isso aí também que podem atuar e evitar que no futuro aconteça o mesmo. Exatamente, exatamente. Então, como diz lá no Evangelho, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por onde venha o escândalo. Né? Por que o escândalo é necessário? Porque nós ainda, infelizmente, construímos experiências dolorosas. Então, elas vão acontecer. Mas ai daquele que crie o escândalo. Né? Então, esse é o caminho. Chegará o momento em que as nossas escolhas não gerarão escândalos. Pelo contrário. E aí nós teremos preocupações como esta, né? De que alguém está ocupando aquela área lá, manda lá alguém, vamos verificar aquele local, né? Vamos retirar as pessoas dali para que não possam, né, correr risco, nem agredir o meio ambiente naquele local. Né? Fazer de forma preventiva e não reativa. E aí a gente vai viver melhor, com certeza. Obrigada, Mauro. Nada. Diga, Pedro.
eu acho que também esses fenômenos da natureza ele tem como objetivo não só o aprendizado, o resgate, vamos lá dizer assim, mas também aprimorar a inteligência, né? Porque lá no Japão, por exemplo, os terremotos acontecem e já se constrói prédios para, vamos dizer assim, aguentar os terremotos, não é isso? E as pessoas lá já estão preparadas nesse sentido. Então, o conhecimento avançou, né? O conhecimento avançou. Muitas coisas terríveis a nível de humanidade ocorreram, como as guerras, por exemplo. Mas elas nos trouxeram avanços tecnológicos. Não que a gente precise e justifique eventos como esse para que esses avanços aconteçam, não é isso. Mas, de novo, Deus aproveita tudo, né? O momento de que aquele conhecimento deveria chegar, né? E como chegaria se ele não fosse provocado? Nós ainda temos muito o hábito de ficarmos acomodados do ponto em que estamos. Se tudo está indo bem, para que eu vou pensar em coisa nova, né? Então, nós temos que ser provocados para que aquilo venha a acontecer. Até a lei da gravidade ela não foi provocada? Não teve que cair a maçã lá na cabeça do fulano lá? Então, tudo é provocado. Claro que existem espíritos que reencarnam com um propósito, mas não tem o esquecimento. Então, ele precisa ser estimulado para aquele propósito também se acender, fazer parte, né? O filme mesmo do Zé Arigó, ele mostra isso, né? Zé Arigó não foi igual o Chico, não foi igual o Divaldo, que de forma muito compreensiva aceitou o fenômeno mediúnico. Não, ele lutou muito contra, né? Porque ele não entendia o que estava acontecendo. Era uma pessoa católica, né? Então, ele precisava ser provocado, né? E as coisas iam acontecendo no seu entorno, até que ele não teve mais como resistir e se entregou à tarefa. Isso acontece, gente, em todos os redutos sociais. Na formação da família, né? Por que a gente olha para os lindos olhos da nossa amada ou do nosso amado e não existe mais ninguém na Terra a não ser aquelas duas figuras? Porque existe um propósito daquela união, porque existe a necessidade de formação de uma família, porque existem espíritos que vão reencarnar e vão precisar da responsabilidade de vocês, do trabalho de vocês, de todos nós, né? Para a condução e reparação. Então, tudo na vida tem um propósito. Muitas das vezes a gente pode não identificá-lo de pronto, nem tão claramente, mas a vida vai nos conduzindo para isso. Vai colocando no nosso caminho aqueles ou as situações que nós precisamos viver. Assim é também com as leis naturais, né? Só que as leis naturais, como elas representam a vontade divina, não tem atalho. Ela vai se cumprindo, sempre. Mas Deus, que é bondoso, inteligência suprema e misericordioso, ele também sabe que, a depender da evolução da sociedade, muitos fenômenos podem não acontecer. Se a sociedade evolui no sentido positivo, né? Benévolo, moralmente equilibrado, muitas coisas que poderiam acontecer não precisarão mais acontecer, seja no nível individual ou coletivo. Então, é dessa maneira que ele se mostra. Diga, Vicente. O Mauro, quanto mais a gente... Você falou da Gênese. Quanto mais a gente estuda a Gênese, mais a física moderna ela vem comprovando que todo aquele princípio colocado por Kardec, né, pelos espíritos, na Gênese, que é uma obra
cientificamente falando, perfeita. Então, esse princípio físico do que acontece hoje, ele já está sinalizado para a gente na obra. Na Gênese, ela é realmente assim, perfeita. Alguns fenômenos precisam acontecer exatamente até para a nossa evolução, para o nosso crescimento, como você está colocando, né? Então, a maçã que caiu na cabeça de Newton, aí ele entende a lei da gravidade, o princípio gravitacional, né? E ele cria as 3 leis. E hoje eu estava falando aqui para a Rita, que eu estou participando de um grupo onde a gente está fazendo um estudo de purificação, ozonização das unidades de diálise, que eu trabalho muito com hemodiálise, né? Lá na fábrica a gente produz. Então, a gente está fazendo um estudo em função da Covid. Então, nós avançamos no princípio de desinfecção dos hospitais em função da pandemia. Como a gente precisa, às vezes, avançar num processo a partir de uma situação catastrófica e tudo, mas é tudo para a nossa evolução, né? Está tudo na lei. Então, a Gênese ela vem exatamente nos demonstrar esse princípio que está na lei, né? Se a vegetação desceu, foi livre-arbítrio nosso, foi ação do homem. Então, está sendo cumprido um estágio, uma etapa. Não há nada contrário à física estabelecida por Deus, né? Enfim, e como você colocou muito bem, nós somos co-criadores desse processo. A cada dia a gente vai evoluindo, porque nós estamos nesse processo de evolução. Então, eu queria dizer isso, que nós participamos desse princípio evolutivo, né, de forma sistemática, por mais que muitas das vezes possa parecer até que não seja, está acontecendo isso, está acontecendo... Não, agora está se divulgando mais. Mas o princípio da evolução está sendo cumprido com perfeição, Com sem dúvida certeza, nenhuma. com certeza. Você trouxe um exemplo bom, né, da questão da Covid, né? Ninguém conhecia, né, o comportamento, então as mentes tiveram que se movimentar. E vocês Sem acham que dúvida essas nenhuma. pessoas que encontrariam a resposta, ou pelo menos um caminho de solução, já não estavam aí? Claro que já. Deus não manda nada que a gente já não tenha a resposta. Só que a gente tem que descobrir ela. Pois Ela já é. está presente, né? Ela já está presente. Então, na medida em que E a algo... gente precisa estar, né, Mauro, aberto a, a essa programação espiritual, né, Mauro? A Com gente certeza. precisa estar receptivo até uma sinalização dos espíritos para que a gente venha trazer alguma alternativa. A gente está estudando agora esse processo que eu estou encantado, que é a desinfecção, que vai reduzir a propagação de bactérias, as máquinas vão ter um processo de desinfecção mais eficiente. Isso tudo o rapaz está colocando aí, nós O temos que Emerson. ter ouvido de ouvir, Emerson, ouvido de ouvir a verdade mesmo. Às vezes a gente não quer ouvir, mas está muito claro para a gente, né? Então, Verdade. E, de novo, né, nós somos contemporâneos do processo de transição planetária. Nós estamos já, de algum tempo, né, acompanhando esse processo. E o que diz lá no mundo de regeneração, né? O bem vai se sobrepor ao mal, é o que nós temos visto, né? Uma série de movimentos aí em busca de uma condição social melhor, né? Nas condições morais melhores. Então, nós temos visto isso acontecer. E outra coisa, né? Que as doenças físicas, né? Elas diminuirão. Ora, para diminuir, as nossas condições sanitárias têm que mudar, né? As nossas estruturas físicas também. Então, a gente está vendo acontecer. O seu caso mesmo é um. Por que vocês estão se movimentando para diminuir a contaminação? Diminuindo a contaminação, naturalmente, a gente diminui o número de infecções, o agravamento, né?
Então, veja como tudo caminha. Claro que, aos olhos de quem não se aproxima, né, dessa questão que a doutrina espírita nos traz, vai ter um olhar comercial. É natural também, né? Nós ainda nos movimentamos pelas questões econômicas. Mas não importa. O caminho é esse, né? Vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, olha, não é tão importante mais que eu ganhe, que eu lucre com isso. Mas é importante que a sociedade melhore com isso. E aí a gente vai mudando, vai saindo de cena o agente material, né? E vai entrando o agente moral, a fraternidade, né? E aí a gente vai vendo a sociedade se transformando. Diga, Verônica. Mauro, eu só queria entender uma coisa, em se tratando dessa pandemia, né? Como o nosso irmão aí acabou de falar da Covid. Eu ainda não consigo entender o meu pai, que se foi pela Covid. Entre nós, do nosso lado, ninguém da família pegou, somente ele. Eu gostaria muito. Entendeu? Essa é a sua condição, é mais fácil de entender. Mauro, isso não entra, eu vou ser muito sincero, isso não entra na minha cabeça, tipo... Não, você pode não aceitar, aí é outra história. Ninguém pegou, Mauro. Ninguém pegou, vamos às questões, né? Primeiro, estou dizendo, vou falar aqui das possibilidades, tá bom, gente? Não estou afirmando que tenha sido, mas as possibilidades são, primeiro, seria o gênero de desencarne dele, ok? E chegou o momento do desencarne dele, ponto. Podia ter sido por um infarto, podia ter sido por um AVC, podia ter sido por um tombo, ok? Foi pelo motivo Covid. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas que estavam no seu entorno não precisavam passar por essa situação. Estavam organicamente equilibrados. Por quê? Todas as pessoas, né, que nesse período de Covid estavam equilibrados organicamente, tiveram a Covid e passou. Eu fui um, meu filho foi outro. Tive Covid, meu filho teve Covid, e foi como se fosse uma gripe. Pegamos e foi. Mas por quê? Porque nós estávamos com o organismo equilibrado. Ok? Outras pessoas tiveram suas complicações. Por quê? Porque cada organismo responde de um jeito. Uhum. Entendeu? Então, no seu caso, seus familiares, o organismo respondeu de um jeito e não era o momento de ninguém ali, a não ser seu pai, dentro dessa hipótese, de vir a desencarnar por essa motivação. Ok? Todos nós já entendemos que o Covid ele foi um grande flagelo destruidor, né? Ele foi um flagelo destruidor, em que levou a um desencarne coletivo de muitas pessoas. Então, é isso que nós temos que compreender. Então, a explicação ela existe. A aceitação diante da explicação é outro caminho, que podemos aceitar ou não. Ok? Mas a explicação ela existe. Principalmente para nós, né? Que temos esse conhecimento da doutrina espírita, que temos o conhecimento da programação reencarnatória, que sabemos que cada um de nós vai desencarnar de um dado gênero, né, em um determinado momento, que não é o nosso, é o momento de Deus, e Ele é que sabe. Estamos aqui falando, né? Podemos aqui, daqui a pouco, virar para o lado e não estar mais entre nós. Isso é de Deus, né? Não é nosso. Não, e o mais impressionante dessa história, o meu pai faria o aniversário dele no dia 25 de dezembro e veio a óbito no dia 25 de dezembro. Ai, que maravilha. Já foi em festa. Caramba, Mauro, eu achei assim, por isso que eu até toquei nesse assunto, né? Falei, como é que pode? Ninguém pegou, só ele. Mas hoje, assim, não é nem se tratando de aceitação, não. É que tem certas coisas que ainda é complicado da gente entender, sabe? Eu acho que é complicado, de novo, a gente aceitar. O compreender é uma coisa, eu compreendi. Né? O que eu expliquei aqui, você não compreendeu? Não é plausível? Sim. Sim, então eu compreendi.
Agora, aceitar é outra história, né? Eu posso não aceitar, poxa, meu pai era tão novo, né? Foi uma coisa tão abrupta, né? Ninguém esperava, né? Isso é aceitação, isso é outro caminho da história, né? Que eu acho que a gente precisa, de fato, se confortar. Uma vez que nós já entendemos as motivações, né, que levaram a esse desfecho, o que nós temos é que nos confortar. No momento que a gente se conforta, a gente começa a ter uma aceitação melhor diante desses fatos, né? Isso, tá certo, Mauro. Obrigado. Nada, querida. Ronald, diga. Sobre isso que o irmão Vicente falou, realmente, como diz na Gênesis, né? O conhecimento ele nos leva a muitas novas descobertas. Você vê que hoje em dia a idade média do ser humano está aumentada porque, através do conhecimento, ele aprendeu a cuidar melhor dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo humano, né? A própria Covid que vocês estão citando agora, foi preciso que viesse o escândalo da Covid para que muita gente lembrasse que estava esquecendo de outras vacinas anteriores e a gente descuidou, achou que já estava erradicado. Então, às vezes, a gente, né, descuida também. Agora, realmente, o conhecimento para a gente é ótimo. Hoje em dia, as pessoas já procuram se alimentar de uma forma melhor, como não faziam no passado, cuidam melhor do seu corpo, deixam de ser sedentários. Está comprovado que o sedentarismo contribui também, né, para uma série de outras doenças. Não precisa nem vir nenhum vírus para que a gente... Né? Enfim, o conhecimento é super importante. Fico feliz que o irmão Vicente tenha descoberto isso aí realmente é um câncer dentro dos centros cirúrgicos. Essas bactérias que, às vezes, poxa, a gente perde o paciente por causa de uma bactéria. Obrigado, Ronald. Diga, Kátia. Oi, Mauro. Eu gostaria de falar com a Verônica o seguinte, eu vou falar da parte biológica para que ela possa entender melhor. Na realidade, todos os vírus, quando a gente pega um vírus, seja ele da gripe, seja ele da Covid, eu estou comparando os dois, porque a gente pega através da via nasal, né? Que é um vírus respiratório. Então, na realidade, quando ela fala que a família não pegou, ou seja, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido de algum membro da família ou mais membros da família terem albergado, sim, terem tido o contato com o vírus, ou seja, terem a Covid, ou seja, terem o vírus, mas não desenvolverem sintomas. Eu tive a Covid e não desenvolvi sintoma nenhum, e posso ter transmitido para algumas pessoas. Até porque, como eu não tive sintoma nenhum, a gente usava máscara, mas tinha horas que não usava. Então, o que acontece? Acontece que, às vezes, o nosso organismo permite a entrada do vírus, mas o nosso organismo, de acordo com o que você falou, Mauro, está mais ou menos com uma imunidade melhor para aquele vírus e não desenvolve a doença. E também, quanto à vacina da Covid, existia já esse estudo do método que foi feita a vacina da Covid, que foi do RNA mensageiro. Isso há mais ou menos 15 anos de estudo. A vacina se tornou uma coisa muito rápida porque eles resolveram usar essa tecnologia para essa doença que foi a pandemia desse século, né? Porque eles já estavam estudando para fazer essa vacina de RNA mensageiro para outras doenças. Então, também foi aquilo que você falou. Foram espíritos desencarnados trabalhando, inspirando os espíritos encarnados dedicados à saúde, que fizeram, materialmente falando, a vacina que nos ajudou a fazer com que nós pudéssemos lutar contra esse novo vírus, vamos dizer, né? Flagelo não, porque realmente muitas das vezes nós criamos o desmatamento, enfim, as alterações climáticas às vezes alteram muitas coisas. Mas vírus é assim mesmo, e eles são muitas das vezes sazonais, muitas das vezes mais agressivos, muitas das vezes nós pegamos,
mas não desenvolvemos sintomas. Essa também é uma explicação biológica para a Verônica. Obrigado, Kátia. Diga, Verônica. Mauro, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Quem está falando? Neide. Oi, fala, Neide. Não, assim, o que eu vou perguntar não é pode ter uma conotação política, mas não é isso, não é na conotação política, não. Assim, nós tivemos um retardo, né, na vacinação. Esse retardo, essas pessoas, eu enxergo assim, com esse retardo, né, por questões de não querer comprar vacina, enfim, isso não vem ao caso. Tirou também, eu enxergo a possibilidade de pessoas que desencarnaram e que, se de repente tivessem tido a oportunidade de tomar vacina, não teriam desencarnado. Você acha Essa isso? visão minha é correta? Tá bom, eu não acho que fosse assim, não. Porque quantos milhões, né, de pessoas não tiveram acesso à vacina? Se fosse só por questão de acesso, teríamos tido uma morte muito maior. Então, ter ou não ter a vacina naquele momento não foi o fator decisivo. As pessoas que desencarnaram, a Verônica mesmo deu um exemplo aqui. A família dela deve ter quantas pessoas na sua família, Verônica? Não, depois ela entra. Então, quantas pessoas eu conheço, né? De uma família mesmo. O pai pegou e desencarnou, numa família de 4. Será que todos os outros 3 estavam isolados numa bolha? Não, porque aquilo a Kátia falou. O contato com o vírus, as pessoas tiveram e continuam tendo. O vírus não foi dissipado. O vírus ainda está aí. O que aconteceu, que eu acho, e aí não tem como não falar sobre isso, né? Houve uma distorção no combate ao vírus. Existiam, sim, como outros pesquisadores sérios também colocaram, como era uma doença ainda, né, que surgiu, um vírus que surgiu, que não se conhecia muito do seu comportamento, mas, pelo menos no Brasil, já se conhecia um pouco do corona, né? E algumas medicações que foram propostas, assim como a vacina foi uma proposta, poderia ter se evitado, né, dentro da proposta, né, no tratamento, mas do desencarne não somos nós que definimos, não é a medicação que define, né? É a programação divina. Então, com certeza, muitos dos irmãos que desencarnaram, tendo ou não tendo a vacina, desencarnariam. Ok? Ó, a pessoa falou, pessoa idosa, grupo de risco. Grupo de risco, dentro da estatística. Eu conheço pessoas de 90 e tantos anos que pegaram, internaram e saíram. Pessoas de 30 e poucos anos, atletas, pegaram e morreram. Então, o que aconteceu no Brasil, na minha percepção, foi uma politização do combate a uma doença. Isso, sim, foi muito ruim. Foi muito prejudicial em vários aspectos. Mas eu não vejo como sendo algo que evitaria que aqueles que estavam predestinados a desencarnar, não desencarnariam. Tá bom? Certo, porque mesmo no Espiritismo, eu já li que o Espiritismo fala o seguinte: no dia em que a ciência, se eu estiver errada, você pode me corrigir, não tem Sim, claro. problema. No dia que a ciência negar, o Espiritismo negar a ciência, não sei se Emmanuel, alguém fala, abandone Foi o Kardec que falou. Espiritismo. Foi Kardec, Kardec né? falou. Então, falou, né? Então, assim, o que eu percebi, assim, não é que a pessoa não fosse, né? Poderia desencarnar. Mas eu senti que eles não tiveram a oportunidade. Porque, por exemplo, eu peguei, mas eu já estava vacinado. Podia desencarnar? Podia desencarnar. Mas eu já tinha
vacinado. Como Mas sempre, olha desde aqui. que nós nascemos, a gente vacina, né? Sim, mas veja bem, aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Que eu acho que não tem muito contato com a questão doutrinária. A questão doutrinária nós já discutimos aqui. As estratégias ou as políticas de saúde, essas cabem a nós, né, encarnados. Alguns acertam, outros erram. Outros adotam determinada estratégia, outros não. Como aquele início de estratégia, né? Fica em casa, não sai de casa, só vai no hospital se agravar. Muita gente comprou essa ideia, né? Na Espanha, minha filha estava na Espanha nessa época, né? Ela também pegou Covid. E ela foi no hospital, disse: não, quando você agravar, você volta. E, então, como nós nos tratamos com homeopatia a vida inteira, ela foi para a Espanha e levou, né, uma medicação homeopática. Eu falei: você está com essa medicação aí? Tô. Pode começar a tomar. Começou a tomar, ficou boa. Nem vacina ela tinha tomado ainda. Então, a vacina não foi a panaceia da cura da Covid. Foi um conjunto de fatores, que levou a gente a vencer esse vírus, lembrando que ele ainda está aí, como tantos outros que reapareceram, né? Que estavam debelados e reapareceram. Por quê? Porque vírus não some, não, gente. O nosso corpo se adapta a ele, se adapta. Está aí. Se a gente bobear, se a imunidade baixar, opa, estou aqui, vamos lá, entendeu? Então, é dessa maneira. Então, nós não podemos, de forma alguma, entender que algo subverteu a ordem de Deus. De jeito nenhum. Então, tudo está seguindo o seu curso. Por que esse vírus apareceu? Estava lá quietinho no laboratório e apareceu. Entendeu? Então, de novo, o que está respondido aqui, ó, na nossa resposta. Ó. Ele pergunta, né? Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exerceram certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Eles responderam: mas evidente. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, existem, sim, dentro dessa programação divina, aqueles que vão contribuir para isso. Vão contribuir para isso. Então, mas por que o coronavírus surgiu? Porque alguém, né, que estava estudando uma vacina, né, que estudando aquele vírus, esse vírus mutou, né, com um outro comportamento mais agressivo na questão do seu comportamento, e ele, então, simplesmente vazou. Ele teve a intenção disso? Talvez não, né? Mas aquele momento, nosso momento, precisava, né, viver essa experiência. E aí, quem é o culpado? O vírus. Não sou eu, não é você que não cuidou de fulano, que não, né, não proporcionou condições da vida de cicrano. O vírus levou e foi o motivo, né? Porque todos nós temos que ter um motivo para desencarne. Diga, Kátia. Assim, Mauro, para essa moça que eu também não sei o nome, assim, normalmente o brasileiro... Normalmente o brasileiro acha que a vacina é um meio de tratamento, e não é. A vacina é um meio de prevenção à doença. Mesmo aqueles que já estavam com a doença não poderiam receber a vacina, seriam atestados de óbito. Fora isso, todos aqueles que tomam a vacina, normalmente na reportagem, as mães que vacinam as crianças falam assim: nossa, agora ele está protegido. Não, ele não está protegido. A imunidade do corpo humano
só começa a desenvolver os anticorpos a partir de 1 semana após a apresentação do antígeno, que no caso é o vírus atenuado ou o vírus morto dentro da vacina, a imunidade do ser humano. Então, na realidade, mesmo aqueles que já estavam doentes não teriam a possibilidade com a vacina de fazer o tratamento. Então, mesmo esses não teriam chance, a não ser o tratamento paliativo, o tratamento com medicações, o tratamento da pneumonia grave, que salvaria essas pessoas, né? Ou seja, sintomas pós-infecção. Isso faz com que a gente lembre que essas pessoas teriam que desencarnar naquele momento por aquele motivo, e não poderiam ter recebido a vacina. Essa é uma explicação biológica dentro do que ela falou, entende? Obrigado, Kátia. E eu me lembro também de um companheiro nosso, muito próximo de nós, que o pai, já um senhor idoso, cheio de comorbidade, que ele cuidava, o pai pegou o Covid, ele era a pessoa que cuidava do pai, né? Aí ele pegou o Covid do pai. Ele internou e desencarnou. O pai está vivo até hoje. Então, é isso, né? Então, eu levo em consideração, primeiro, a ordenação divina, o que está determinado e o que vai acontecer. Em segundo, as nossas próprias escolhas, né? E os recursos que estão à nossa disposição. Então, isso é o que leva, né, ao determinismo, muitas das vezes, da saúde ou da doença. Bom, gente, vamos parar aqui, então. Pergunta 537. Tá bom? Anotem aí, por favor, 537. Nós vamos voltar a ela na semana que vem. Alguns irmãos comentaram aqui, né, no chat, o Ronald botou, né, um fator que dificultou no tratamento da Covid foi as mutações que o vírus apresentou, que é normal também do comportamento viral. A Regina colocou, né, conheço uma senhora de 105 anos também que pegou, né, de uma cuidadora e se salvou também, que bom, né? E o Ronald reafirma aqui, né, o meu irmão também estava na Itália no início da pandemia e não pegou, né? Veio pegar muito tempo depois aqui no Brasil. Pois é. Então, não existe muita regra para isso, não, gente. O que nós vamos encontrar, na verdade, é a predisposição do organismo, se ele tem recursos para combater esses invasores, e depois, como a Kátia botou muito bem, né, as ações preventivas, porque as reativas elas serão em função das consequências, né, das mazelas que porventura surgiram. Ok, gente, vamos fazer então a nossa prece, vamos lembrar, né, mentalizar o nosso irmão Valdemir. Todos nós sabemos que a irmã dele desencarnou, e ele está lá dando apoio, né, porque essa irmã dele cuidava da mãe, né, e agora estão lá se reorganizando para ver como vai ficar a situação da mãe. E vamos vibrar para que toda essa família, inclusive a nossa irmã que desencarnou, possam estar em paz e serenidade, né? E receba de todos nós as melhores vibrações para a sua sustentação. E assim, meus queridos, nós te agradecemos imensamente por mais esse encontro na noite de hoje, pelas reflexões que aqui foram trocadas, e pedindo, Senhor, que nesse momento em que nos unimos em favor de tantos, tu também envolvas o nosso irmão Valdemir, seus familiares, a irmã que acaba de desencarnar, que todos possam estar envolvidos, Jesus, pelo teu amor, sustentados pela tua fé, e que nós possamos, Senhor, a cada novo dia, reafirmarmos em nós o propósito maior dessa fraternidade, dessa união no caminho do bem que tu nos deixou. Obrigada, Senhor, dá-nos uma noite feliz, de reconforto, e amanhã, na certeza de um novo dia, que possamos empreender todos esses ensinamentos na nossa vida comum. Obrigada, Senhor, despede-nos em paz, graças a Deus. Deixa eu tirar a foto, pessoal, aí quem quiser, abra o vídeo.
para a gente poder tirar foto. Espera aí que tem mais uma página. Prontinho, gente. Um beijo grande.